Muito bem. Na última sessão, a gente implementou aqui nos nossos dois pallets, tanto no Balances quanto no Proof of Existence, a gente implementou a macro call. Agora a gente vai implementar uma outra macro, a gente vai usar uma outra macro, que é a macro runtime. Essa macro, ela vai gerar um monte de código no meu runtime. Então, se a gente for reparar bem, o meu runtime tem muita coisa repetida, né? Eu sei que toda vez que quiser usar um balances, um pallet, eu vou adicionar ele aqui na minha estrutura, aí eu vou ter que incluir o enum dele aqui, aí eu vou ter que depois criar ele aqui como um item aqui na minha lista de novos itens, aí eu vou ter essa função execute block que é sempre a mesma, e aí eu vou ter esse dispatch que eu vou ter que adicionar mais um carinha aqui. Então todo esse código aqui eu posso autogerar, né? Eu queria que ele fosse autogerado. Então a ideia dessa macro, se vocês forem olhar aqui no expand dela, né? Então, vamos olhar aqui o parse rapidamente. O parse ele vai pegar, ele vai ver todos os pallets que fazem parte dessa estrutura de runtime. Então é um struct, ele vai olhando esse struct, ele vê se o primeiro tem que ser o system, né? Então a gente tem, quando a gente for usar a nossa macro, a gente vai ter uma estrutura onde o primeiro pallet vai ter que ser o system. Então já vou até colocar ele aqui já em primeiro lugar. Aí depois ele vai ver todos os pallets que tem e vai criar a estrutura e pronto. Uma vez que ele sabe todos os pallets, ele vai ter a informação para gerar o código, né? O código é gerado aqui no expand. Então o que o expand vai fazer? Ele vai gerar todo esse código aqui, né? Então ele vai criar um new, né? Aquele new que tem aqui, ó, new, né? Esse new aqui ele vai gerar. Como ele vai fazer isso aqui? Ele vai pegar todos os pallets e vai criar o primeiro é o system, né? Então ele vai sempre fazer system e depois ele vai fazer os outros, os que estão ali além do system. Então o system ele tem um tratamento especial. Depois ele tem o pallet que é todos os pallets que fazem parte e quantos forem que tiverem aqui no meu runtime. Não? Então, na hora que eu criar a estrutura, eu simplesmente coloco ele aqui, e depois ele vai gerar o código do new, depois ele vai criar o execute block, que é aquele código ali que já está tudo, aqui não tem nada, ele está só copy-paste do que está lá, mas ele vai gerar também para mim. Ele vai criar o enum com os runtime calls, e ele vai criar o dispatch também, né, fazendo de novo, iterando por todos os pallets, fazendo o dispatch como é feito aqui, né? Então, se a gente olhar o nosso código, ele é né, se eu criar um outro pallet, vou ter que adicionar ele aqui. Então, para não ter que fazer isso toda vez, a gente vai usar a macro. Então, a própria macro, na hora que a gente botar ela aqui para rodar, né, eu vou usar aqui macros runtime. Na hora que eu usar essa macro, ele já vai me dizer o que está faltando, o que eu estou precisando fazer, né? Como a gente já fez outra vez. Ó, por exemplo, runtime call, não preciso mais definir. Opa, peraí. Runtime call, então vou apagar o enum. Pronto, apaguei o enum, já limpei alguma coisa, vamos ver o que mais que ele está dizendo. Agora o dispatch, também não vou. Então todo o código eu não vou precisar, na verdade, implementar o new, não vou precisar mais implementar o execute block, não vou mais precisar implementar nada aqui, e também não vou mais precisar implementar o dispatch. Então tudo isso aqui vai ser gerado pela minha macro. Além disso, o nome, né, agora mudou, então agora ele vai usar o snake case, então por isso eu tenho que também mudar aqui no uso. Balances. Opa, acho que foi demais aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Balances, beleza, e o meu Proof of Existence também vai ser snake case, Proof of Existence. E se eu não fiz nada errado, o meu código vai funcionar e vai rodar belezinha, como aconteceu aqui. Então, vocês viram que foi muito simples. Eu basicamente só apaguei o código. Eu criei uma linha de código e apaguei umas 70 linhas de código. Então, a ideia de macro normalmente é isso. Claro que se eu for rodar, né, o cargo expand, na hora que eu rodo o cargo expand, vou jogar o output dele para um out.rs, só para vocês verem aqui. Então, quando eu rodo o cargo expand, ele cria um arquivo que esse é o código final. E aí, se você entrar nesse código final, você vai ver que está tudo implementado lá. Né? Então, eu tenho ali o meu módulo main, ali, né? O meu suporte, persistence, types, e aqui o meu módulo principal. Né? Então, temos o runtime calls, o balances, o dispatch. Ele implementou tudo isso aqui para mim. Né? O new, ele fez tudo basiquinho aqui. Eu não precisei fazer praticamente nada. Então esse código foi autogerado simplesmente pelo fato
de eu ter anotado aqui a minha estrutura como um runtime. E isso vai ser bem importante, porque assim a gente encerra o nosso módulo de macros e a gente encerra o nosso Rust State Machine. Agora o nosso próximo passo é começar a utilizar o Polkadot SDK, que é a biblioteca em Rust para você implementar novas blockchains. E a gente vai olhar no Polkadot SDK que toda essa estrutura de macros, né, de reutilização de código, ela é exatamente assim como a gente fez. Então a gente passou por todo esse processo de criar o nosso sistema de blockchain, e assim a gente tem agora um sistema, claro, não é completo ainda, mas ele tem todos os elementos que a gente usa para criar uma blockchain na Polkadot. Então, relembrando, né, a definição dos tipos, dos configs, né, aí um runtime que tem uma macro, então ele vai precisar definir quais são os pallets que fazem parte, e a implementação e utilização usando extrinsics, né, que é como funciona hoje lá na Polkadot Blockchain. Então, obrigado por participar. Se você chegou até aqui, eu considero você um super-herói por ter chegado até o final desse build. A gente vai criar outros builds. Fique ligado aí no Discord da Web3 Dev, fique ligado, submeta suas lições e você vai receber um NFT e a gente se vê ali no próximo build. Valeu, gente! Até a próxima!